Hoje nós vamos estar compartilhando a quarta mensagem da série Relacionamentos no Reino. E como o André anunciou, nós teremos mais 2 mensagens desta série. E na última semana a pastora Mara ministrou com tanta graça, com tanta ousadia, ministrou sobre o relacionamento com o bom pastor. E hoje, como já anunciei, nós vamos estar compartilhando sobre o nosso relacionamento com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós somos chamados, conforme eu já anunciei ali, o texto base dessa mensagem é Apocalipse capítulo 17, versículo 14. E ali nós vemos que há uma guerra que está sendo travada contra o reino. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Não basta ser chamado, precisa ser escolhido. E Deus escolhe aqueles que dizem sim para Ele. Não é uma predestinação. Ele escolheu alguns e rejeitou outros. Mas se você é chamado e você aceita e diz sim para o chamado, então você se tornou escolhido. Mas não basta ser escolhido. É necessário ser fiel. Nós somos chamados para sermos membros leais do reino de Deus, aonde só existe um rei, só existe um Senhor, e este Senhor é Cristo. Nós somos o seu povo, e nós estabelecemos o reino de Deus ao vivermos em amor e obediência ao rei e aos seus mandamentos. Nossas preferências pessoais, as minhas e as suas, se nós nos assentarmos, cada um terá uma preferência. Até mesmo de estabelecer o estilo de governo na nossa nação, o estilo de governo na nossa casa, na nossa família, o estilo de governo na nossa família espiritual chamada igreja. Mas as nossas preferências, elas devem ficar em segundo plano, diante dos desejos e da vontade do nosso Rei Jesus. Hoje nós adoramos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e dizemos: nós nos prostramos, nós nos rendemos diante do Rei. Este Rei está preparando para nós um novo lar. Você já desejou viver em um lugar onde não tenha ódio, egoísmo, egocentrismo, violência? Você já desejou viver em um lugar onde a bondade, o amor, a benignidade, a paz reine para sempre? Este é o reino de Deus. Este é o reino de Deus. Você pode dizer um aleluia? Os governos e as sociedades humanas sempre vão falhar conosco. Mas o que nós genuinamente estamos buscando é o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas você pode perguntar: onde está o reino de Cristo? Onde está esse reino? Aonde está esse reino de paz, bondade e justiça? Nós geralmente pensamos em um reino como a extensão do controle de um rei, onde quer que ele detenha o seu poder. Por exemplo, na China, o imperador Qin, ele unificou a China pelo seu controle. É um território onde está sobre o controle daquele imperador. O reino de Cristo, porém, ele não está no controle da Ceifa, no controle de Foz do Iguaçu, no controle do Brasil. O reino de Cristo engloba todo mundo, através daqueles que lhe obedecem, porque o reino de Deus está formado por pessoas e não por territórios. O reino de Deus, ele opera diferentemente nas nações do mundo, porque aonde estiver um súdito do reino de Deus, ali está o reino de Deus. Aonde está um membro do reino de Deus, ali está o reino de Deus. João 8,36 disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Assim como o reino de Cristo não é daqui, o nosso também não deve ser.
Então o nosso relacionamento com o rei deve estar acima de qualquer outro nível de relacionamento que nós possamos escolher. Se nós somos parte do reino de Deus, nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus é o reino de Deus. Fala comigo, o povo de Deus é o reino de Deus. O povo de Deus não faz parte do reino. O povo de Deus é o reino. Porque o reino de Deus não se estabelece com coisas materiais. O reino de Deus não se estabelece com coroas, com pedras preciosas. O reino de Deus não se estabelece dentro de um contexto, de um exército bélico altamente preparado. O reino de Deus se estabelece pelo povo de Deus. Então, onde está o povo de Deus, está o reino de Deus. Você é reino de Deus? Você é reino de Deus? Você tem dúvida ainda, meu irmão? Você é reino de Deus. Seu povo são aqueles por meio de quem Cristo governa através de seu mandamento de amor. O reino de Deus é governado através de um mandamento de amor. Você é reino de Deus, então você é governado através do mandamento de amor. E Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Cristo nos constituiu reis e sacerdotes para Deus. Então, eu e você como reino de Deus, nós temos o privilégio de participar da missão de Cristo. Porque todo aquele que é reino de Deus, que se relaciona com o rei deste reino, então ele vai entender que ele tem um propósito para viver e uma missão para cumprir. Deus enviou Cristo, não foi para fazer a vontade dele aqui na terra. Deus enviou Cristo para expandir o seu reino. Deus te fez nascer para expandir o reino dele. Deus te fez nascer para multiplicar o reino dele. Deus te fez nascer para gerar filhos do ventre. Filhos do ventre, como mulheres, coloca a mão aí no seu ventre. Os filhos que nasceram do seu ventre, eles foram gerados por Deus para expandir o reino de Deus. O meu filho vai expandir o reino de Deus quando for enviado como missionário lá para o Nordeste, ou para a Ásia, ou para a Europa. Não, quando ele nasceu, o reino se expandiu. Você pode dizer um amém? Quando o seu filho nasceu, o reino se expandiu. Você sabe que existe uma grande religião na terra, que está aí quase aí se comparando índices, que eles não evangelizam muito. Sabe como que eles expandem o reino deles? Gerando filhos, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. Cada família tem 10 filhos. Eles vão para uma nação, e lá nessa nação, e Foz do Iguaçu é um exemplo disso, e lá eles geram filhos, e esses filhos nascem. Esses filhos nascem nessa nação com identidade dessa nação. O reino está se expandindo, mas o reino deles não é um reino eterno. O reino não é um reino que será perpétuo para sempre, como o nosso reino, o reino do nosso Pai. Quando nós geramos filhos no nosso ventre, nós estamos expandindo o reino. Se somos governados pelo rei, os nossos filhos serão gerados para o reino. Porque aí nós vamos ensinar os nossos filhos, e nós vamos nos relacionar com os nossos filhos como participantes do reino, não como filhos que nós criamos filhos para o mundo. Não, você não cria filhos para o mundo, você cria filhos para reinar no reino de Cristo. Mas também nós participamos da missão de Cristo quando nós geramos filhos espirituais. Sabe, querido, Deus deseja expandir as fronteiras do seu reino. Ele fez isso quando Ele enviou Jesus. Como foi que o Pai realizou essa missão através de Jesus? Jesus morrendo na cruz, para habilitar a eu e a você, homem caído por conta do nosso pecado, a entrar no seu reino. A entrar no seu reino. A primeira coisa para fazermos parte da missão de Cristo é entrar no reino de Deus. Nós não podemos entrar no reino de Deus através dos nossos próprios méritos ou esforços, de sermos bons, fazendo boas obras, tendo um bom caráter, ou tentando ajudar os outros. Suas boas obras são trapo de imundícia diante de Deus. As minhas boas obras são trapos de imundícia.
A não ser que eu tenha nascido no reino de Deus, através de Cristo Jesus, confessando e me arrependendo dos meus pecados e da minha natureza decaída, as minhas obras então, as minhas boas obras, a partir daí, se tornam atos de justiça. Mas enquanto não nascemos em Cristo, as nossas boas obras são trapos de imundícia. Nós precisamos ver os nossos corações e as nossas ações, se elas ainda, mesmo tendo nascido, entrado no reino de Deus, nós temos tendência à rebelião. Se tem uma coisa que nós lutamos constantemente, conosco mesmo, é o tal da rebelião. Nos rebelar contra o Rei dos Reis. E neste momento nós temos um advogado diante de Deus, quando nós reconhecemos que o nosso coração ainda tem tendência à rebelião. O que é a rebelião? Querer fazer a nossa vontade. Não querer caminhar dentro dos princípios do reino. Nós devemos pedir perdão a Deus por meio de Jesus. Esta mensagem precisa ser proclamada por todo mundo. E Deus conta com você. Você é a mensagem. Atos capítulo 1, versículo 3 diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. A igreja primitiva entendeu. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 diz: e assim, tornaram-se modelo para todos os cristãos que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. A igreja primitiva entendeu, fala comigo, eu também entendi, rei. Eu tenho uma missão a cumprir. Ao falarmos para os outros sobre o rei e o reino de Deus, as pessoas acabam reconhecendo que nós não somos deste mundo. Aquele que nasce no reino, aquele que tem a marca do reino, ele pode tentar se esconder, mas ele não vai conseguir se esconder. Ele não vai conseguir ficar imperceptível. Por quê? Porque a sua vida vai manifestar a que reino ele pertence. As suas atitudes vão revelar quem governa a sua vida. Se é o reino, se é o rei que está reinando sobre as trevas, ou se é o Rei dos Reis que reina sobre o reino da luz. Segundo, levar os mandamentos de Cristo. O ensino do reino de Deus vai muito além de aprender como entrar. Ok, eu já entrei. As escrituras também, elas nos ensinam, por isso que aquele que nasce no reino de Deus tem que ler a escritura. Aquele que nasce no reino tem que ler o manual. Tem cristão com 50 anos de caminhada que nunca leu toda a Bíblia. Ah, mas eu leio, eu vejo um versículo um dia, vou lá no aplicativo, pego aquele versículo, coloco no Facebook, no Instagram, estou evangelizando. Você está propagando as boas novas, mas as boas novas não estão transformando a sua vida. Porque aquele que nasce no reino, ele tem fome e ele tem sede pelas coisas do reino. Então nós precisamos avaliar se verdadeiramente nascemos no reino. Porque, meu irmão, se você não tem fome disto aqui, se você não tem fome das coisas de Deus, ou duas coisas, ou você ainda não nasceu, ou você já comeu tanto, que você está empanzinado, que você está tão obeso, que você não está conseguindo se mover. Obeso que eu digo da palavra de Deus. E aí quando a palavra de Deus é ministrada, você fica pensando de novo, essa palavra de novo.
Queridos, nós estivemos ministrando na igreja Ceifa de Natal, o encontro. 7 pessoas foram para o encontro. 7 pessoas. Glória a Deus, você pode dizer glória a Deus? Pensa num povo sedento. Pensa num povo que não deixava uma letra cair no chão. Pensa num povo que entrou com o coração quebrantado e saiu com o coração esmagado, pelo amor de Deus. Pensa num povo que não perdia nada. Pensa num povo que era para eles estarem no auditório num certo horário, 30 minutos antes eles estavam lá. Estavam com sede, estavam com fome. E sabe qual foi a maior avaliação deles no final? Eles pregam a palavra, pastor Anthony. Eles pregam a palavra, pastor Anthony. Como vamos obedecer os mandamentos se nós não temos fome e sede pelos mandamentos? As Escrituras explicam o plano de compreensão de Deus, como nós devemos nos encaixar no reino. Mesmo que Jesus pudesse completar muito bem a sua tarefa de expansão, o Pai decidiu completá-la nos envolvendo. Cada um de nós somos responsáveis por ativar o plano de expansão do seu reino de amor por todo mundo. Isso vale para a nossa vizinhança, isso vale para a nossa família, para a nossa parentela. Pastora, de novo você está mandando a gente sair para fora e cumprir a missão. Cada vez que você sobe desse púlpito, você fala para a gente trabalhar sim. Por quê? Porque o reino de Deus é feito de servos que trabalham. Teve um amém aqui. O reino de Deus é constituído de filhos que trabalham. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou claramente: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. Nós devemos dar passos concretos. Pastor, eu já sei, tenho que expandir. Precisamos dar passos concretos para essa expansão. Orar que venha o teu reino, amém. Profetizar que venha o teu reino, amém. Cantar que venha o teu reino, amém. Mas vamos para passos concretos além da oração. Pergunte hoje ao Senhor se há uma maneira de você ganhar, alcançar e expandir o reino de Deus através de ganhar uma vida hoje. Escute e veja que Deus já está te empurrando nessa direção. Pessoas já estão perto de você e você não está sendo intencional muitas vezes nesses relacionamentos. Peça que o Senhor lhe mostre, se ainda não lhe mostrou, pessoas com quem você deve compartilhar o Evangelho. Cave oportunidades para propagar o Evangelho. Cave oportunidades, não espere oportunidades. Tem muitos cristãos que dizem: já estou tão envolvido com crente, tão envolvido com crente, tão envolvido com crente, que eu não consigo evangelizar. Isso é uma mentira do diabo. É uma mentira do diabo, é um paradigma que acaba se criando aqui na nossa mente. Você está envolvido com pessoas que não fazem parte do reino. Quando você vai no açougue, quando você vai no supermercado, quando você vai no cabeleireiro, quando você está atendendo um cliente na sua empresa, você está envolvido com pessoas que não fazem parte do reino. Quando você vai a um hospital, quando você vai fazer um exame médico, você está sempre envolvido com pessoas que estão esperando ouvir a mensagem do Evangelho. Eu e você estamos, no seu lazer, você está envolvido com pessoas. Você está lá na sua academia, gastando 1h30, e glória a Deus, porque você vai para a sua academia, e você investe 1h30 por dia, ou 3 vezes por semana, mas ao seu redor você vai ver, tem pessoas que estão precisando da mensagem, da propagação do reino. Cave oportunidades. Cave oportunidades. Aproveite estas oportunidades. Serviço é um princípio do reino de Deus. Olha para quem está do seu lado e diz: quem nasceu no reino, serve ao reino. E servir ao reino é expandir o reino através de pessoas. Jesus cumpriu os mandamentos de Cristo. Se o reino de Deus é o seu povo precisa ter, e já tem, em nome de Jesus. Já tem, porque Cristo já habita em nós, então este princípio já está em nós. Precisamos ter e zelar pelo princípio de lealdade. Lealdade, assim como serviço,
é um princípio do reino de Deus. Não há como se relacionar com o Rei dos Reis e não manter a lealdade. Primeiro nível de lealdade, lealdade de coração. Cristo, nosso Rei, Ele não espera. Eu vou usar uma palavra aqui que você pode achar neste tempo, aonde tudo está sendo relativizado, você pode achar uma palavra muito dura. O nosso Rei exige completa lealdade. Ele só não espera completa lealdade, mas Ele exige completa lealdade. O seu reino não consiste de bens ou coisas materiais, mas de corações do seu povo. O nosso Rei espera um coração íntegro. O nosso Rei quer um coração leal. O nosso Rei, que morreu na cruz e foi obediente ao Pai até a morte, Ele quer manifestar e Ele quer transformar a nossa rebelião em lealdade. Mas é impossível ser leal sem ter nascido. É impossível obedecer ao Rei sem ter nascido dentro do reino. Então nós não podemos esperar lealdade, obediência, entendimento daqueles que estão fora do reino. Nós queremos ensinar os que estão fora do reino a obedecer a palavra de Deus. Essa semana surgiu uma situação aí, né, nas redes sociais. Gente, o mundo está fazendo aquilo que cabe ao mundo mesmo. E a coisa só vai piorar. A coisa só vai piorar. Acho melhor você começar a fazer hambúrguer na sua casa, é mais saudável. Faça hambúrguer na sua casa, que é muito mais saudável. A coisa só vai piorar. Mas para os que estão dentro do reino, não pode haver conivência. Não pode haver concordância. Para os que estão dentro do reino, o coração precisa ser mais leal ao Rei dos Reis do que aos amigos da sociedade. Quando nós nos tornamos cidadãos do seu reino, nós deixamos os domínios do inimigo. Agora nós pertencemos ao nosso Rei de amor, a quem queremos servir. É que muitas vezes, queridos, nós só queremos o Rei de amor. Nós não queremos servir. E a hipergraça está multiplicando o ensinamento de que Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Você sabe que Deus te ama desde que você nasceu, não sabe? Amém, isso aí já é uma verdade, isso já é uma verdade. Mas se Deus ama toda a terra, por que a sociedade está do jeito que está? Porque não estamos entendendo que o Rei que ama é o Rei que quer que o sirvamos com lealdade de coração. Que sejamos mais leais a Ele do que a nós mesmos. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele nos resgatou, Ele nos tirou das trevas, Ele nos transportou para o reino de seu Filho. Então você já foi transportado, agora você precisa decidir ser leal. O que era mais difícil Ele já fez. O que era impossível, diga-se de passagem, era impossível você sair deste reino onde você estava morto em seus delitos e pecados e ser transportados para o reino de Deus. Cristo já fez, Cristo já pagou o preço. Como que Deus forma em nós um coração leal? Através das ofensas. Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E como Deus forjou esse coração leal em Davi? Através das ofensas. Davi não nasceu um homem segundo o coração de Deus.
Quando Deus declarou que ele era um homem segundo o coração de Deus, Deus estava declarando de acordo com a sua onisciência. Deus sabia que no futuro o coração de Davi verdadeiramente manifestaria lealdade a ele. Mas Deus usou as ofensas. Sabe, queridos, as ofensas são bisturis na nossa alma. A primeira ofensa que Deus usa para construir em nós um coração leal é a ofensa da nossa mente. Se a palavra do reino não ofender a sua mentalidade, você não terá um coração leal e uma vida transformada. O princípio do reino precisa ofender a nossa mentalidade, precisa ofender os nossos paradigmas, precisa destruir as nossas fortalezas da mente. Veja bem, eu não estou dizendo que a palavra de Deus vem para ofender você. A palavra de Deus vem para ofender a mentalidade que é governada pelo sistema deste mundo. Você fica 7 dias da semana, provavelmente desses 7 dias da semana, você seja bombardeado 6 dias e meio com os princípios deste mundo, com o sistema deste mundo. Aí você tira, vamos dizer, entre celebração que você está ouvindo a palavra, o tempo que você acessa algumas ministrações da internet, o tempo que você lê a Bíblia, o tempo que você vai na célula, o tempo que você tira para estar com o seu discipulador, para ser ensinado na palavra, o tempo que você tira para receber os princípios da palavra de Deus, é muito pouco diante de todo o tempo que você é exposto ao sistema deste mundo. E no sistema deste mundo a sua mente está sendo bombardeada e alimentada com aquilo que não faz parte do reino de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus vai ofender a sua mentalidade. Porque se não ofender, você não busca mudança e não busca transformação. Sabe quando você está numa celebração e aí alguém está pregando aqui, vamos dizer assim, alguém mais doce, alguém mais calminha, né? Vamos colocar a pastora Cris aqui, pastora Isabel Cristina, né? A tia Cris que vem com aquela doçura, né? Ela não é tão enfática quanto eu quando fala sobre os princípios, mas ela vem com verdade, mas vem com aquela doçura, e aquela palavra vai tocando a sua mente, fala assim: nossa, será que alguém contou minha vida para a pastora Cris? Porque olha só, eu não concordo com nada disso que ela pensa, minha vida é totalmente diferente. É a palavra de Deus ofendendo a tua mentalidade. Sabe, nós estamos buscando palavra que se identifique com o que a gente pensa. Isso eu concordo. Ai, concorda? É porque você quer continuar dessa forma. Então o teu coração provavelmente, querido, provavelmente ainda não é 100% leal. Porque a palavra de Deus vem para ofender a nossa mentalidade. Mas também Deus usa as ofensas praticadas por pessoas. As ofensas são bisturis na nossa alma. Um membro do reino de Deus me ofende. Lá vem a reação. Vomito. Porque quando a gente é ofendido, a gente reage. Quando nós reagimos, nós conhecemos o que está no nosso coração. Deus já conhece. E quando nós conhecemos, nós devemos reconhecer o que está no nosso coração. E a podridão do nosso interior. Querido, morto não se ofende. Morto não guarda ofensa. Morto não se ressente. Morto não tem esse mimimi de não quero mais relacionamento com o povo da igreja, porque o povo da igreja, meu Deus, são muito falsos. Olha o que falaram a meu respeito. Vai morrer na cruz em nome de Jesus. Você está muito vivo, meu irmão. Você precisa morrer. Você precisa morrer. Ai, é porque em 1998 o pastor fulano de tal me falou tal coisa. E agora, meu Deus, eu sou um evangélico não praticante. Evangélico não praticante pode existir. Agora, cristão
participando do reino de Deus, não existe não. Não existe. O IBGE já tem lá um índice, evangélico não praticante. Sabe, esses evangélicos não praticantes que não estão dispostos a morrer. Olha para quem está perto de você e vê se ele está vivo. Ai, é porque o rei me ama, mas os súditos do reino não me amam. Olha o que fizeram comigo. Vai morrer. Nós precisamos morrer. Nós fomos crucificados em Cristo. Você foi crucificado em Cristo? Você foi crucificado em Cristo? Você ouve um Cristo lá da cruz dizendo: Judas, por que você me traiu? Ouviu Jesus falar isso? Está escrito lá. Está escrito: Pedro, por que você me negou? Pai, por quê? Não, porque Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele morreu. Ele morreu. Ofensas manifestam o que está dentro de nós. Davi, pensa no homem que foi ofendido. Ele foi ofendido pela família, ele foi ofendido pelo pai, ele foi ofendido pelos soldados, ele foi ofendido pela autoridade que estava sobre ele, Saul, que o perseguiu. Ele foi ofendido por tanta gente. E em cada ofensa que Deus estava fazendo, formando um coração leal em Davi. A resposta de Davi, sofrimento, é claro. É só olhar o livro de Salmos. Veja o que Davi declara no livro de Salmos. O quanto que Davi chora ali no livro de Salmos. Mas tem uma declaração de Davi que eu traduzo essa situação aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Enquanto ele estava sendo ofendido, ele estava clamando: Senhor, que tudo isso que está acontecendo, crie em mim um coração reto, um coração leal ao Senhor. Porque quando você é leal ao rei, você será leal às pessoas. Um pai de família, um marido que é leal ao rei, nunca trairá sua esposa. Uma mãe que é leal ao rei, nunca trairá seu marido. Um filho que é leal ao rei não vai desobedecer os seus pais. Então, por que nós não estamos tratando, pastora, de relacionamento conjugal? Porque nós não estamos tratando de relacionamento pais e filhos? Porque não adianta nós querermos vestir de santo aquele que não nasceu ainda. O que significa isso? Não adianta querermos resolver aqui, se aqui não está resolvido. Se eu sou leal com ele, eu serei leal com você. Você pode dizer amém? Você podia ter ficado em casa debaixo da sua coberta, como os irmãos que não vieram, mas glória a Deus que você está aqui, que você me ajuda a pregar para os meus irmãos que estão em casa. Uma lealdade de coração vai nos trazer lealdade para a vida. Observe como os cristãos, observe como um cristão leal ao reino, ele é admirado pelo mundo, ele é perseguido. Mas admirado e perseguido, sim, porque todos os admirados são perseguidos. Eu tenho que tirar aquele que está sendo admirado. Mas um cristão que verdadeiramente é leal ao Senhor, ele vai manifestar essa lealdade na sua vida, em todas as suas atitudes, em todos os seus comportamentos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Meu irmão, olha para quem está do seu lado e diz assim: em nome de Jesus, me dê um bom testemunho. Agora pergunta: eu tenho sido um bom testemunho para você? Constantemente eu me pergunto: eu tenho sido um bom testemunho para os meus filhos? Eu tenho sido um bom testemunho para os meus irmãos? Eu tenho sido um bom testemunho para o meu marido? Eu tenho dado um bom testemunho? Algumas pessoas, elas enganam a si mesmas. Elas acham
dizem que são parte do reino de Deus porque fazem parte de uma igreja, de uma religião, de uma célula, fazem parte da ceifa, mas ainda são governadas pelos poderes das trevas. Nós só poderemos dar um bom testemunho se nós formos governados pelo Rei dos Reis, queridos. Nós precisamos entregar esse governo na mão dele. Nós precisamos deixar que ele governe, que ele domine, que o Espírito Santo, através do domínio próprio, nós possamos exercer as atitudes de embaixadores do reino. Você é embaixador do reino. O que o embaixador fala lá no trabalho? O que o embaixador faz lá no trabalho? Como o embaixador age com a sua esposa? Como o embaixador age com os seus pais? Tudo o que você faz manifesta o governo de quem está sobre você. O nosso rei é reconhecido pelas nossas atitudes. Nós fazemos o Rei dos Reis conhecido. Ou nós continuamos propagando o reino das trevas, mesmo fazendo parte, estando dentro de um contexto cristão, um contexto evangélico. Efésios capítulo 5, versículo 5 diz assim: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, nem idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Isso é ponto. Isso não tem o que discutir. Não, mas é que assim... Não, é princípio. É que eu não penso assim, pastora. Deus ama os idólatras. Deus ama os impuros. Deus ama os gananciosos. Deus ama os imorais. Sim, Deus ama todos. Mas nem todos farão parte do reino dele. Jesus morreu por todos, mas nem todos serão salvos. Nem todos serão salvos. Serão salvos somente aqueles que, chamados e escolheram, foram fiéis. Esses é que vão vencer. Na cruz, Jesus chamou a todos. Alguns se prostraram diante da cruz. E dos que se prostraram, alguns foram fiéis. Estes é que reinarão com Cristo. Aonde está o amor? No mesmo lugar, com a mesma intensidade, no mesmo nível. Ele ama todos. Jesus amava do lado direito e amava do lado esquerdo. O ladrão do lado direito foi para o paraíso. O do lado esquerdo foi para o inferno. Jesus amava a todos. Quem faz parte do reino de Deus precisa entender a diferença entre religiosidade e lealdade. Sabe, hoje está se confundindo essas duas palavras. E muitos estão dizendo que cumprir os princípios do reino e confrontar as trevas com esses princípios tornou sinônimo de religiosidade. Se pertencemos ao reino e somos coniventes com os princípios do príncipe das trevas, nós estamos sendo desleais ao nosso rei. Sabe, querido, religiosidade, o que significa religiosidade no sentido bíblico? Para você não se deixar ser levado pela onda que está vindo aí, já está aí na internet. Não, ele é religioso porque ele não faz isso, ele é religioso porque ele não faz aquilo. Ele é religioso porque ele é leal ao Senhor? Religiosidade no sentido bíblico tem a ver com a prática do indivíduo que cultiva uma aparente vida de devoção exterior, sem paixão interior. Duas coisas baseiam a religiosidade: a justiça própria e o orgulho. O religioso é aquele que sabe o que tem que ser e fazer, mas não é e nem faz, mas aparenta que faz. Este é o religioso. Agora, aquele que cumpre os mandamentos, aquele que cumpre as escrituras, aquele que quer dar um bom testemunho para que o mundo possa ver luz em você, este não é religioso, este é leal ao Rei dos Reis, é leal ao reino que faz parte. Lealdade significa respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Fidelidade aos compromissos assumidos. Você assumiu um compromisso com Cristo? Você assumiu um compromisso com o Rei dos Reis? Então, dentro deste compromisso tem um manual. Então, quando você obedece à palavra de Deus,
Você está manifestando lealdade ao Senhor, não uma prática religiosa. Prática religiosa é você sentar aí e se julgar mais santo que os outros. Ah, eu sou mais santo porque eu não faço isso. Ah, eu sou mais isso porque eu não faço aquilo. Você está sendo um religioso, porque a palavra de Deus diz que não é para julgar as pessoas. Mas a palavra de Deus também nos orienta que é para nós julgarmos as atitudes. Nós precisamos ver as atitudes. Eu não julgo a pessoa, mas quando as pessoas olham para você, elas estão reconhecendo o Rei dos Reis em você, ou estão reconhecendo o reino das trevas. E isso não é julgamento contra você, é simplesmente a manifestação do teu testemunho. Ser cristão e parte do reino de Deus, como aquele fulano, Deus me livre. Eu prefiro o caráter do fulano de tal do que o caráter do ciclano. Por quê? Porque não é leal ao Rei dos Reis. Um coração leal e alguém que tem lealdade na vida, ele vai se tornar fiel para sempre. Lealdade para sempre. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A plenitude do seu reino não aparecerá até que Cristo seja revelado na sua glória, na sua segunda vinda. Nesta ocasião, todo o seu povo, nesta ocasião, eu receberei um corpo ressurreto e viverei com o meu Senhor para sempre. No seu manto e na sua coxa, ele tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós não estamos vivendo a plenitude do reino. Por isso que enquanto nós olhamos uns para os outros, nós ainda estamos vendo tanta debilidade, tanta deficiência. E por isso que a palavra de Deus diz que o amor cobre uma multidão de erros. Por que eu preciso desse amor abundante, do amor ágape de Deus? Eu preciso do amor ágape para justificar a minha vida pecaminosa? Não, eu preciso do amor ágape para cobrir os erros dos meus irmãos que fazem parte do reino. Você entendeu? A questão é que nós queremos amor para nós e justiça para o outro. Nós queremos perdão para nós e juízo para o outro. Nós precisamos sim amar o outro, independente das suas situações. Você é príncipe e princesa do reino. Você faz parte da realeza. Você tem um sangue que corre nas suas veias espirituais, que é um sangue diferente do que aqueles que estão no reino das trevas. Você tem uma ligação consanguínea com Cristo, o Filho de Deus, que vai estar marcado na coxa dele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você vem de uma linhagem real. Real tem a ver com a linhagem real, ou aquelas coisas que tem a ver com o rei. Nós não vamos expandir o nosso reino através de armas, agressões e ataques a pessoas. Nós somos seus sacerdotes e, portanto, nós estendemos o seu reino através da oração, da pregação da palavra, de nossa vida de completa lealdade e submissão ao rei. O reino de Deus cresce cada vez que uma nova pessoa entra nele. Nasceu alguém na sua célula, o reino de Deus cresceu. Você evangelizou alguém no seu trabalho, o reino de Deus cresceu. Você enviou uma mensagem lá para a África, alguém confessou Cristo, se comprometeu com Cristo, foi escolhido por Cristo, está sendo fiel, o reino de Deus cresceu. Mas aqueles que nascem no reino de Deus têm responsabilidades e privilégios. Nós somos sim nação santa, nós somos sim povo escolhido de Deus, nós somos sim. Eu acho tão lindo isso que Pedro escreve aqui. Onde está? Oh meu Deus. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Quando eu escuto esse povo exclusivo de Deus, eu tenho assim aquela certeza de que eu estou aqui e ao meu redor tem uma miríade de anjos que estão cuidando de mim.
E o Espírito Santo está cobrindo a minha vida. Eu tenho certeza que eu vou para o norte, porque eu vou para o sul. E esses anjos estão atrás de mim, estão junto comigo. Por quê? Porque eu sou a fulana de tal. Eu sou a fulana de tal. Eu sou a filha de Deus. Eu sou a embaixadora do reino de Cristo. Eu sou embaixadora do reino de Deus. Então eu sou propriedade exclusiva. Ele vai me guardar, Ele vai me cuidar. Ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para o meu bem. Tudo vai contribuir para o meu bem. Eu tenho essa certeza, esta convicção. Esta é uma das benéfices do reino, dos privilégios do reino. Ser povo exclusivo de Deus. Ele não é um Deus exclusivo, mas nós somos o povo exclusivo. Ele é um Deus pessoal, Ele não é um exclusivo. Então Ele não vai estar aí como exclusivo para você, fazendo as tuas vontades. Mas você é exclusivo para Ele, para fazer a vontade dEle. Todo reino tem as suas responsabilidades e os seus privilégios. Para falar sobre isso, eu queria lembrar de uma história com vocês, que aconteceu em 2018, 19 de maio de 2018. Quem lembra o que aconteceu no dia 19 de maio de 2018? Ninguém? Foi um casamento que parou o mundo. 5.000 profissionais de imprensa trabalharam para transmitir um dos maiores eventos da nossa década. Foi um evento estimado em 32 bilhões de euros. Você tem noção que é isso? Esse reino tem que ser muito, muito, muito próspero para fazer uma festa de casamento de 32 bilhões de euros. Casamento Vi. Foi o casamento do príncipe Henrique de Gales e a plebeia Meghan Markle. Li errado, já sei. Antes que você me julgue. A família real britânica recebeu no palácio uma noiva americana escolhida pelo príncipe, filho da princesa Diana e do príncipe Charles, neto da rainha Elizabeth, da memorável rainha Elizabeth. Ela não poderia receber o título de princesa, pois ela não fazia parte da realeza. Ela não veio de um ventre que fazia parte da realeza. Mas ela recebeu o título de duquesa. Com este título, ela receberia todos os privilégios da monarquia, mas também todas as responsabilidades inerentes a um membro da coroa britânica. O seu marido tomou a decisão, escolheu uma plebeia, a plebeia foi para o reino, ela recebeu um título, ela não tinha direito de receber o título de princesa, então ela recebeu o título de duquesa. Mas eles também tinham uma outra decisão, se submeter aos protocolos do reinado, do Reino Unido. Eles tinham uma decisão a tomar. É interessante que provavelmente tenha tido algumas discussões, com o príncipe antes de ele tomar a decisão de casar. Mas quando ele casou, o reino se mobilizou, se movimentou, falou: ok, nós aceitamos a plebeia. Agora ela faz parte da monarquia. E eles decidiram caminhar de 2018 até 2019, eles tinham um pensamento. 2020, eles manifestaram isso, do desejo de não mais fazer parte da monarquia. E eles decidiram que eles iriam gerar a sua família, criar a sua família entre Inglaterra e Estados Unidos. O reino não se abalou como reino, não se abalou, mas entristeceu a rainha, entristeceu provavelmente o pai do príncipe, porque ele era o sexto na sucessão. Mas com a decisão de não se submeter aos protocolos, resultou na separação da família real. Então, no dia 19 de fevereiro deste ano, foi oficializado que o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, não fazem mais parte da família real britânica.
Segundo um comunicado liberado pelo Palácio de Buckingham, o casal informou a decisão diretamente à Rainha Elizabeth II, mãe do príncipe Charles e avó de Harry, que era o 6º na linhagem de sucessão do trono. A nota diz que a notícia entristeceu muito a família, mas que os dois serão sempre muito amados por todos. Mas apesar do amor da rainha, apesar do amor da coroa britânica, o casal perdeu seus títulos concedidos, seus títulos militares honorários, direito à segurança e financiamento da coroa. E deixa de ser membro ativo da monarquia. Desta forma, ele abdica do direito de se assentar no trono. É simples assim. A coroa britânica, eles têm razões para ter tomado essas decisões? Provavelmente. Eles avaliaram, não, eu não quero essa agenda aqui, essa agenda, meu Deus, é muita coisa. Eu vou ter que cuidar da minha vida pessoal, eu não posso nem ter rede social, porque essas são declarações do casal. Sabe, querido, a coroa britânica, que é um reino passageiro, não mudou seus princípios e protocolos para agradar ao netinho da rainha Elizabeth, em nome da modernidade. Porque ele se casou com uma feminista. E a feminista, ela não quis muito se submeter às orientações do que uma duquesa deve fazer. Mas a coroa britânica não mudou os princípios. Não quebrou protocolos. Continua amando o netinho. Continua amando a duquesa. Mas eles perderam todos os benefícios, porque eles não queriam as responsabilidades do reino. Então por que eles teriam que se manter com os benefícios do reino? Por que Deus, sendo rei de um reino eterno, que não teve princípio e não tem fim, teria que mudar os princípios e os protocolos para agradar a mim e a você? Por que Deus teria que mudar? Sabe, por causa do caráter do reino de Deus, ele é imutável. Ele é imutável. Ele vai nos amar para sempre. Ele vai viver em harmonia conosco. Nós podemos também e devemos viver em harmonia com os reis deste mundo, com as pessoas deste mundo, mas nunca ser coniventes com os sistemas de governo deste mundo. Existe uma diferença entre harmonia e comunhão. Harmonia é ausência de conflito. É paz. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Então isso é mandamento. Você deve viver em paz com todos os habitantes da face da terra. Você deve buscar harmonia com todos os habitantes da face da terra, independente de fazerem parte do reino de Deus ou não fazerem parte do reino de Deus. Agora, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, fala com quem nós devemos não ter comunhão e com quem nós devemos ter comunhão. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Comunhão significa realização de algo em comum. Sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação. Viva harmoniosamente com aqueles que não fazem parte do reino, mas tenha comunhão com aqueles que são embaixadores como você é. Tenha comunhão com quem são embaixadores, porque a comunhão é um modo de pensar, é uma sintonia de modo de pensar, é uma sintonia de agir, é uma sintonia de sentir, é uma identificação. O meu espírito se identifica com o seu espírito, o Cristo que habita em mim se identifica com o Cristo que habita em você. Eu chego num lugar e salta dentro de mim, eu encontro naquele ambiente, não precisa nem ser apresentado,
sentado, você encontra aqueles que têm Cristo habitando dentro deles. Você tem comunhão com estes. Você entra num avião e você olha para os passageiros do avião e você vê: tem algo diferente naquela pessoa, tem algo diferente naquela pessoa, tem algo diferente naquela pessoa. E quando você começa a conversar com aquela pessoa, você percebe que ela faz parte do mesmo reino que você faz. A questão, queridos, é que em nome do amor, nós estamos tendo mais lealdade, mais comunhão com os que estão no reino das trevas, do que com aqueles que estão no reino da luz. Nós temos mais lealdade. Existem algumas situações, queridos, que há cristãos mais leais aos amigos do que ao rei. Há cristãos mais leais a amigos do que aos irmãos em Cristo. Se reúne com os que não fazem parte do reino de Deus e detona com aqueles que fazem parte do reino de Deus. Não, porque a igreja faz isso, a igreja faz aquilo, a igreja é você. O reino é você. O reino é você. Não, mas sabe o que é? Se eu não receber aquele irmão que fala mal da igreja, que fala mal dos cristãos, eu não vou ganhar ele. E quantas vezes ele já esteve com você detonando os membros do reino de Deus, detonando os embaixadores do reino de Deus, e você o confrontou com a palavra para que ele se arrependesse do pecado dele? Quantas vezes? Não, pastor, é que a gente só tem uma amizade de 5 anos, sabe, pastor? Então, meu irmão, não tenha comunhão. Não há como ter comunhão. Vive em harmonia, mas não tenha comunhão. Há pessoas, queridos, que trocam uma celebração de ceia, que é uma assembleia solene dos que fazem parte do reino de Deus, por um churrasco regado a cerveja. Pastora, isso é culto de doutrina? Isso aqui é doutrina dos apóstolos. Pastor, você vai falar contra a cerveja? Não vou falar contra a cerveja. Não vou falar contra a cerveja. Estou falando aqui sobre lealdade ao rei. Eu jamais trocaria um churrasco com amigos pela celebração de ceia, porque o Rei dos Reis, ele declarou o seguinte: faça isso em memória de mim todas as vezes que se reunirem. Todas as vezes que se reunirem. Lealdade com o rei não tem a ver com lealdade somente com a denominação que você faz parte. A questão é que a lealdade com o rei faz com que você tenha comunhão com a igreja local que você decidiu fazer parte. A lealdade com o rei vai fazer você defender seus irmãos. A lealdade com o rei vai fazer você proteger seus irmãos. A lealdade com o rei não vai deixar você ser um fofoqueiro falando mal da vida dos seus irmãos. Não, sabe por que eu não estou indo mais nas celebrações? Porque todo mundo faz fofoca. Mas se você conhece as fofocas, você é fofoqueiro. Você é o maior deles. Sabe por que você fica ouvindo, sabendo de todas as fofocas do reino? Porque você fica sentado na porta do reino. E no reino espiritual, os iguais se atraem. Então chega um fofoqueiro no reino e vai olhar assim: aonde tem um ouvido que é privada para eu depositar todos os dejetos da minha alma e as amarguras da minha alma? Eu vou lá lançar todos esses dejetos no ouvido do fulano de tal. Mas a pessoa que está chegando, ela precisa encontrar um servo real ao rei. A pessoa que está chegando precisa receber o teu abraço e falar: meu irmão, vem cá. Isso que você está me falando é verdade. É sério? Sim, é verdade. Mas deixa eu falar uma coisa. Isso não tem a ver com a minha vida. Tem a ver com a vida do fulano de tal. Eu te dou 24 horas para você ir falar com aquele embaixador lá. Porque eu tenho fidelidade, eu tenho lealdade com aquele embaixador. Se você não falar contra aquele embaixador, eu vou falar com aquele embaixador que você está falando mal dele. E eu vou chamar você para essa conversa. Relacionamento com o Rei dos Reis, lealdade com os reis dos reis, leva você a ter lealdade com o seu irmão. Leva você a ter lealdade com o seu irmão.
Para manter o vínculo de lealdade com o Rei dos Reis, você precisa fazer parte do reino. E na terra, querido, tem uma agência do reino chamada igreja. É uma única agência. A única agência que expande, que propaga, que mantém, que preserva, que ensina os princípios do reino e que vive os princípios do reino, chama-se igreja. É claro que essa igreja está espalhada em muitas denominações. Mas você chega um determinado momento da sua vida que você precisa decidir qual denominação e qual igreja local você quer fazer parte. Agora, essa igreja local me machucou, essa igreja local me feriu, eu vou para outra, e aquela me fere, eu vou para outra, e aquela me fere, eu vou para outra. Será que o problema é a igreja ou é você? O problema está na igreja ou o problema está em você? Sabe, essa é uma mensagem que talvez até indo para a internet vai dar um monte de cancelado. Né? Porque agora a moda é cancelar. Que o reino das trevas cancele essa minha mensagem. Mas que o Rei dos Reis seja glorificado na sua vida. Sabe que os irmãos que estão entendendo que amor, em nome do amor, nós podemos e devemos e fazemos e papapá, e que Deus está nesse oba-oba como a casa da mãe Joana, então que eles me cancelem. Mas nós, nessa casa, temos compromisso com a palavra de Deus. Se você não é leal ao Rei dos Reis, você não será leal aos seus irmãos. E sabe, quando nós quebramos esses vínculos com a igreja, daqui a pouco a igreja já não faz mais falta. Não faz mais falta a igreja. Eu faltei numa célula, faltei em 2, faltei em 3, em 4 e 5. Ah, celebração. Eu acesso a celebração. Eu acesso lá na minha casa, pela internet, à noite. Algumas pessoas não puderam vir hoje de manhã, mas algumas não quiseram vir agora de manhã. Eu vou acessar a internet. Daí enquanto você está lá com a celebração, rolando lá na sua televisão, você está lá no seu celular, comentando no chat, falando a respeito de alguns irmãos. Ou você está lá no Facebook, ou você está lá no Instagram. Querido, não me contaram, eu vi. Porque eu já me reuni com pessoas para assistir a celebração. Com o tempo isso vai se desconectando, se desconectando, se desconectando. A partir do mês de julho nós vamos ter 2 celebrações, manhã e noite. Porque a opção de ter a celebração online está levando muitas pessoas a se desconectar da família de Deus. Somente a online. A online vai permanecer. Aos irmãos de Fortaleza, aos irmãos de Natal, a online vai permanecer. Mas a partir de julho nós teremos 2 celebrações. É fácil entender aqueles que não querem viver sobre esses princípios. Assim como a rainha da Inglaterra não obrigou a família de Gales a se manter dentro da monarquia, Deus não nos obriga, queridos, a nos mantermos dentro do seu reino. Qual é o nosso papel como os vossos pastores? Qual é o nosso papel como pregadores da palavra de Deus? É ensinar a palavra de Deus. E você decide se você quer ou se você não quer. Agora, se você quer os benefícios do reino, cumpra com as responsabilidades do reino. Vivendo uma vida íntegra, tendo um coração leal ao rei, tendo uma vida de lealdade, sendo leal até o fim. E se você é leal a ele, você será leal aos seus irmãos. Se você tem comunhão com ele, você terá comunhão com os embaixadores do mesmo reino. Se você tem prazer nele, você vai ter prazer com os seus irmãos. Porque é impossível ter prazer com a cabeça e não sentir prazer com o corpo. É impossível a cabeça me faz tão feliz. Você já viu uma cabeça andando sozinho por aí? Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Então, se você tem comunhão com a cabeça, deixe que a cabeça cure as suas feridas, deixe que a cabeça cure as suas amarguras, deixe que a cabeça cure os seus ressentimentos. Vá a teus irmãos, peça perdão para os seus irmãos, confesse
confesse o que o teu irmão fez contra você, manifeste o que está te entristecendo, mas em nome de Jesus, não queira ter comunhão com a cabeça sem ter comunhão com o corpo, porque isso no reino de Deus não é possível. No reino de Deus não é possível. Eu quero te convidar para você se colocar de pé. O que isso tem a ver com o reino, pastor? Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu não falei com o Luciano, mas ele abriu a celebração com essa mensagem. Sabe, quando me falta razão para eu vir me reunir com vocês, uma razão surge muito, muito forte dentro de mim. Todas essas razões, Ele é o cabeça, nós fazemos parte do corpo, eu faço parte do reino de Deus, eu sirvo ao Rei dos Reis, eu tenho um compromisso, eu fiz um compromisso com o meu Rei, e compromisso feito precisa ser cumprido. Tudo isso, a minha alma ainda diz: não, aquela reunião não, aqueles irmãos não, aquele jantar não. Você sabe que essa família falou mal de vocês a semana toda, você vai sentar lá e você vai ouvir eles sendo falsos desse jeito. Porque isso não acontece só com você, meu irmão, acontece com a gente, acontece conosco, pastores. E aí você se assenta lá, e aí sabe o que me leva a sentar? Gratidão. Gratidão. Porque cada vez que eu lembro o que Deus fez na minha vida, formando em mim um coração leal a Ele, através de vocês, não tem preço que pague. Não tem preço que pague o que vocês já fizeram pela minha vida, o que vocês já me serviram, o quanto vocês já nos amaram. Eu não consigo ser ninguém sem igreja, porque eu faço parte deste corpo. Eu faço parte deste corpo. Então quando a minha alma vem com razões para eu não ter comunhão com você, salta dentro de mim um princípio do reino chamado gratidão. Eu olho para o rostinho de cada um de vocês aqui, somente aquele que provavelmente esteja na segunda ou terceira vez aqui, eu posso manifestar gratidão por alguma coisa que Deus fez na minha vida através de vocês. Todos vocês. Quer com uma palavra, quer com uma mensagem, quer com um abraço, quer com um presente, quer com uma proteção quando nós estávamos correndo risco de vida, como foi o caso que o Cássio abriu as portas da casa dele e falou: pastora, a família pastoral vai ficar uma semana na minha casa, nós vamos cuidar de vocês, nós vamos proteger vocês. Quer com presentes, mas quer principalmente com a presença de vocês aqui. Não tem algo que gera mais alegria no meu coração quando você é conclamado para ser ministrada a palavra de Deus e você honra o Rei dos Reis, vindo neste lugar para ouvir a palavra de Deus e para adorar ao Senhor junto comigo. Porque eu me alimento do corpo, eu sou curada pelo corpo, eu só não sou servida pelo corpo, mas eu sou amada pelo corpo. Relacionamento com o Rei dos Reis te leva a você ter um entendimento de que você é embaixador. E um embaixador vai querer estar junto com os embaixadores. Para quê? Para cumprir o propósito e expandir o reino de Deus sobre a terra. Venha expandir o reino de Deus conosco. Venha expandir o reino de Deus conosco. Deixa que Deus trabalhe, que transforme você através da renovação da sua mente. Essa família que você escolheu a pertencer não é perfeita. Ela já errou e ela vai errar outras vezes com você. Mas na plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos, quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nos dar um corpo ressurreto, então você já não terá mais nada contra os seus irmãos.
Você já não terá mais nada contra os embaixadores, porque você vai olhar para o rei e a única coisa que você vai ver é perfeição, porque você se tornará perfeito como ele é. Até lá, olha para o seu irmão e diz: venha ser igreja comigo, venha ser reino comigo, venha ser embaixador comigo. Amém? Levante as suas mãos e vamos adorar ao Rei dos Reis. Para te adorar, meu coração quer te exaltar, receber poder.